pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um encontro do nosso podcast do Movimento Vida 360. Esse movimento que traz sempre conteúdo, traz sempre assuntos importantes para a nossa vida no dia a dia, no nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para a nossa carreira, pensando em performance, pensando em como ajustar e realmente trabalhar toda essa dualidade da vida e carreira. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente. A gente tem a alegria de receber a Andressa Cardoso, que é uma parceira nossa da Receita Federal do Brasil, nosso grande cliente, parceiro no Movimento Vida 360. Ela que é palestrante, formadora de facilitadores e tem inspirado aí gestores nessa questão da educação corporativa, buscando novas formas realmente de desenvolvimento humano e profissional das equipes. E aí eu queria começar esse nosso encontro com você se apresentando, falando um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória aí de educação corporativa, o que você tem feito aí nessa grande área de atuação que é tão desafiadora, que é a questão realmente de desenvolver pessoas, né, Andressa? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Então, a minha carreira de educação corporativa, ela começou ainda na faculdade, né? Eu estava ali, né, no meu último ano, precisava fazer o TCC e simplesmente me apaixonei por esse tema. E de lá para cá vim estudando, fiz uma especialização também na área de educação corporativa, fui fazendo outra depois, fiz mestrado, atuo diretamente na área de educação corporativa há 17 anos, tanto no serviço público, que é o meu forte hoje, mas também já atuei na iniciativa privada, como professora e também como consultora dessa parte de educação corporativa. Sou facilitadora de aprendizagem também nesse tema, também me apaixono por ter a oportunidade de multiplicar esse desafio que é o campo da educação nas empresas. E é um desafio mesmo, né? E hoje a gente vê que essa questão da gestão de pessoas, ela vai muito além dessa questão do desenvolvimento profissional, né? A gente tem ali desafios que trazem a questão da saúde mental hoje, que está tão em voga, que é uma temática que está sendo muito trabalhada e muito tratada em todas as organizações, seja ela na esfera pública, seja ela na esfera da iniciativa privada. E eu acho que esse hoje é realmente o grande desafio. E aí eu fico me perguntando, e aí eu te pergunto realmente, qual é o papel da gestão de pessoas nessa promoção da saúde mental dentro das organizações? Como que a área da gestão de pessoas pode trabalhar a questão da saúde mental dentro das organizações? Excelente pergunta, Ana, para que a gente possa começar. E para que possamos chegar juntos, né, nessa caminhada de responder essa pergunta desafiadora, eu gostaria aqui de começar com você, trazendo que cenário que nos trouxe até aqui. Porque a saúde mental, ela não era muito comentada, ela passou a ser o objetivo de organizações do que há pouco mais de 5 anos. E o que aconteceu para vir para esse tema surgir? Há um relatório chamado Relatório Mundial da Saúde Mental, Transformando a Saúde Mental para Todos, da Organização Mundial de Saúde. Esse relatório foi publicado em 2022 e ele trouxe ali para a gente evidências disponíveis, além de experiências de vida, exemplos práticos, casos e diretrizes para que as organizações voltassem o seu olhar para a saúde mental. Esse relatório foi um marco para a área de gestão de pessoas, especificamente a área de saúde mental. E desse relatório, que é grandioso, eu gostaria de destacar 3 pontos para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. O primeiro deles é o conceito de saúde mental. Neste relatório, o conceito de saúde mental ele veio de uma forma mais ampla. De que sentido? Lá tem assim: saúde mental é um estado de bem-estar completo, físico, mental e social. E o que isso tem a ver com a gestão de pessoas? Tem que, a partir deste conceito, você consegue tirar o quê? Conteúdos. Conteúdos que vão ser implementados nos seus cursos, programas, rodas de conversa, bate-papo. Então, esse é o primeiro destaque que eu trago. O segundo é a questão do investimento. O relatório da Organização Mundial de Saúde, ele fala muito em investimento, mas não totalmente voltado para recursos financeiros, e sim para compromisso. Claro que precisamos do recurso, mas antes de mais nada precisamos do compromisso de quem? Compromisso da alta gestão, e quando eu falo alta gestão, eu falo naqueles que são responsáveis por
planejar e implementar as políticas públicas voltadas para a área. Políticas públicas na saúde, políticas públicas na educação, políticas públicas até na segurança. Mas saindo um pouco da esfera da alta gestão e indo para o mundo do trabalho, as organizações também precisam ter, o relatório indica que eles precisam ter mais compromisso. Compromisso em que sentido? Implementar políticas internas que possam dar oportunidade a pessoas que estão diagnosticadas com transtornos mentais ou não, no sentido de prevenir o espaço. Então, o investimento é um segundo destaque que eu dou a esse relatório. E o terceiro destaque diz respeito às diretrizes que ele traz. Essas diretrizes, elas foram organizadas pela equipe da Organização Mundial de Saúde, da OMS, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Ambos juntaram-se e disseram assim, olha, eu vou te dar aqui no relatório diretrizes de como agir. Isso é fantástico. E algumas diretrizes, eu vou citar aqui, muito breve, uma das principais é fomentar ambientes seguros, combater práticas que tragam adoecimento mental, treinar líderes para que eles possam conduzir uma liderança humanizada. Então, são várias diretrizes. E aí, respondendo finalmente a sua pergunta, a gente já consegue até entender qual o papel da gestão de pessoas. Compreender o cenário em que nos encontramos hoje e tirar desse cenário o que fazer, como fazer e por que fazer. A gestão de pessoas dentro do cenário da saúde mental deixou de ser uma mera ferramenta operacional e precisa ser um quê? Um pensamento estratégico para que possa contribuir nesse contexto. E tudo isso, então, casa muito, Andressa, com a NR1, que hoje está aí batendo na porta das organizações, cuidando, falando dos riscos psicossociais e da necessidade de se fazer um levantamento para ver se realmente ele existe e quais ações que a gente precisa fazer realmente para combatê-lo. Então, casa muito realmente com o momento que a gente tem vivido hoje nas organizações desse combate a essa questão do adoecimento mental. E aí você cita esse relatório da OMS, perdão, e ele está baseado em evidências. Que evidências que você pode trazer para a gente que embasaram realmente esse estudo? Nossa pergunta é muito boa, porque até eu, né, como a da área da educação corporativa, eu confesso a você que eu fiquei chocada quando eu vi essas evidências. Eu vou citar algumas. Por exemplo, Por favor. o relatório da OMS fala assim, que 15% dos trabalhadores ativos, eles sofrem de algum transtorno mental, no âmbito mundial. Já 15% sofrem de transtornos mentais. E aí isso significa dizer o quê? Significa dizer que são 12 bilhões de dias perdidos de trabalho em virtude de afastamentos por transtorno mental. Economicamente, isso significa 3 trilhões de dólares que a nossa economia deixa, né, de trabalhar. Exatamente. Mas se você for olhar para o lado humano, aí eu penso que a dor ainda fica maior. São 13 mil, né? São 15% de trabalhadores dizendo assim: socorro, me ajuda, faz alguma coisa por mim, porque eu estou adoecendo e ninguém está me vendo. Então, esses dados, essas evidências chocam. Chocam. Mas, Ana, eu vou te pedir licença para trazer mais uma, olhando para o Brasil. No Brasil, nós temos um escritório que é da Organização Pan-Americana de Saúde. Trabalha em parceria, né, com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde. E, assim, as evidências que esse documento da OPAS, que de 2023 trazem para o Brasil, ainda são um pouquinho mais chocantes. Em que sentido? Segundo a OPAS, no Brasil hoje, 86% da população sofre de transtorno mental. É muita gente. Desse total, 5,8% são diagnosticados com depressão. E, segundo a OPAS, esse número é o maior da América Latina. Mas não para por aí. Eu vou finalizar, depois vamos passar para a parte boa. Mas eu preciso te dar mais essa evidência. Segundo a OPAS também, 9,6%
da população brasileira sofre de ansiedade. E esse é o maior número no mundo. Ou seja, o Brasil ele é um país ansioso a nível extremo, mundialmente falando, né. E qual que é o impacto desse no mercado de trabalho? Vamos olhar para o mercado de Uhum, trabalho, e aí eu falo de uma maneira uhum. geral, serviço público e iniciativa privada. Temos aí o reflexo disso tudo, 472.000 afastamentos, dos trabalhadores em virtude de transtornos mentais, é o maior número em uma década. Então, essas evidências é que nos chocam, nos fazem pensar: "Preciso fazer alguma coisa, Preciso fazer preciso alguma fazer coisa. alguma E quando coisa". você escuta uns números desse tamanho, esse montante, a gente pensa até na questão da sustentabilidade. E aí a gente não Sim, está falando não só da sustentabilidade econômica mesmo da organização. sim, Ok, eu vou ter que repor essas pessoas que estão afastadas. Eu tenho ali um recurso a mais, porque eu preciso repor a minha força de trabalho. Mas eu estou perdendo também trabalhadores. Eu estou sim. perdendo uma pessoa, aquele meu colaborador que me entregava com qualidade, que me fazia uma melhor entrega, que me fazia uma entrega de alta performance, eu perco ele para a saúde mental. Então, Perfeito. realmente, a gente tem que pensar um pouco na sustentabilidade de toda essa situação que a gente tem vivido. E aí eu te pergunto, né? Você falou, vamos para a parte boa, mas a gente ainda tem uma questão a questionar, assim, quais são os desafios que a gente encontra realmente para conseguir promover saúde mental dentro das organizações? Esse é um desafio bem desafiador, vamos colocar assim, né, até para trazer um pouco de humor no nosso podcast. O maior desafio, Ana, antes de te dizer, eu preciso trazer um outro artigo científico publicado por uma servidora pública, que é a Gabriela Castro, ela é servidora do TRT da 8ª Região Fiscal. Uhum, Ela publicou um artigo científico na revista do tribunal, muito interessante, bem rodado nessa parte da uhum, educação corporativa e saúde mental, que chama A Nova Administração Pública e os Impactos na Saúde Mental do Servidor. Neste relatório, ela indica que modelos gerencialistas com foco na alta produtividade têm a tendência de adoecer os trabalhadores. Ou seja, o desafio hoje é, Ana, equilibrar modelos gerencialistas com liderança humanizada. Esse é o nosso maior desafio. E o desafio, ele se torna ainda mais desafiador, vamos dizer assim, quando eu te disser que não há fórmula mágica. Você precisa conhecer a sua equipe, conhecer o seu ambiente e aí sim descobrir qual é a melhor maneira para aquela cultura organizacional balancear modelo gerencial com produtividade e liderança humanizada. Então, fórmula mágica nós não temos, mas não temos esse temos. desafio. Não temos. Mas talvez se a gente consegue conhecer os perfis comportamentais da nossa equipe, Perfeito. identificar quais são os perfis ali mesmo, né, que a gente encontra nas 4 vertentes, a gente consegue Sim, trabalhar qual é a minha melhor equipe, qual é a forma que eu posso cobrar desse meu colaborador, como perfeito. que ele vai me atender, se ele é um cara mais operacional, se ele é um cara mais analítico, eu consigo trabalhar essa minha gestão a partir desses perfis. E aí eu tenho realmente um ambiente mais saudável. Então a Perfeito. gente tem que trabalhar realmente internamente as lideranças para que elas consigam identificar quem são essas pessoas, quais são esses perfis. Mas é um Exatamente. desafio de vocês, gestão de pessoas, trabalhar isso. Com certeza, é um Eu desafio nosso É ir um desafio, atrás, é né, um desse. desafio. E aí, quando a gente fala realmente de autodesenvolvimento, da força de trabalho, né, como um mecanismo realmente de construção para ambientes organizacionais mais saudáveis, como que você avalia essa relação entre o autodesenvolvimento, a performance e a capacitação, tanto, né, voltado para o desenvolvimento profissional dessas pessoas, mas também voltado para a saúde mental? A gente está falando de Perfeito. autodesenvolvimento, capacitação, performance e expectativa e cobrança. Como que a gente trabalha? Como que a gente consegue avaliar a relação entre esses itens todos no nosso ambiente organizacional? Perfeito, Ana. É bom, vamos começar pela capacitação. Educação Uhum, corporativa, área de TID, DHO, né, ou capacitação, e aí cada um se identifica, apesar de serem diferentes, vamos falar na aham, capacitação. A capacitação, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, ela é um instrumento estratégico para que você consiga treinar a sua liderança e trazer um ambiente saudável. E ainda te digo mais, no próprio relatório da OMS, ele indica que 30% dos trabalhadores que se propõem a ter uma aprendizagem contínua,
eles têm menos chances de pedir afastamento. Então, eu preciso focar na aprendizagem contínua, mas de uma maneira estratégica. Como assim, de uma maneira estratégica? É, atividades pontuais, rodas de conversas pontuais, com temas pontuais, são importantes? Sim, muito, sem sombra de dúvida. Porém, programas estruturados, com temas que dizem respeito aos principais desafios na área da saúde mental, com profissionais capacitados Uhum. para trazer uma informação de forma, na forma de uma linguagem simples, público engajado, linguagem acessível para toda, na questão da diversidade, tudo isso faz uma diferença muito grande quando se fala em capacitação. Mas a diferença maior, e aí eu volto a enfatizar, é na liderança. A diretriz da OMS diz: forme as suas lideranças, para que elas consigam trabalhar foco, produtividade e liderança humanizada. Então, capacitação, vamos por esse viés. Olhando para o autodesenvolvimento, veja, se eu consigo proporcionar a capacitação de uma maneira organizada, estruturada, alinhada aos objetivos estratégicos, necessária consequentemente, eu vou promover o autodesenvolvimento da minha força de trabalho. Porque se ele engaja naqueles programas estruturados para falar de saúde mental, eu vou ter necessariamente de falar de autoconhecimento, de falar de temas relacionados à liderança humanizada, Uhum. eu vou ter ali um trabalhador que vai se propor ao seu autodesenvolvimento. E aí, Ana, eu vou pedir só um adendo para trazer aqui à baila uma escritora que eu gosto muito, até deixo como indicação, é a Carol Dweck. Uhum. Ela tem um livro que fala Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse livro é interessantíssimo, porque ele traz ali para gente dois tipos de mindset, a teoria do mindset dela. Uhum. Um mindset fixo e um de crescimento. Para o mindset fixo, talento e inteligência são inatos. Ou você nasce, ou você não nasce, e acabou ali. E o mindset de crescimento, ele diz: não, eu posso adquirir novas habilidades, basta que para isso eu seja treinado, basta que para isso eu me entregue à aprendizagem. E eu veja o erro como oportunidade de aprendizado. E a Carol, ela conclui assim o livro dela dizendo que a partir do momento que a força de trabalho, que as pessoas entendem essa dinâmica e passam a usar o seu mindset de crescimento como ferramenta para o autodesenvolvimento, ela consegue ter o quê? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde dentro dos seus relacionamentos. Carol Dweck, ela é psicóloga, né? Então, Uhum. ela construiu toda essa teoria e, ao final, ela faz essa relação com a saúde das pessoas de uma forma geral e, consequentemente, do nosso trabalhador. E agora vamos pensar, para concluir a pergunta. Se eu oportunizo uma capacitação de qualidade, estruturada, bem desenvolvida, com foco nas competências sociocomportamentais, se eu promovo, dou oportunidade para a minha força de trabalho se autodesenvolver, qual vai ser a performance deles? A melhor O melhor possível. possível. Então, e o contrário também existe, né? E aí, então, que a relação entre capacitação, Autodesenvolvimento. autodesenvolvimento e saúde mental é bem estreita, mas também precisamos compreender que é estratégica. Não é porque ela é estreita que ela vai ser feita de qualquer forma. Não, ela precisa ser pensada de forma estruturada para se chegar em um objetivo. Esse é o meu entendimento. E, Andressa, eu vou te fazer uma pergunta que me passou aqui a cabeça agora. A gente Certo. fala da liderança, do engajamento da liderança, da capacitação da liderança. Os líderes hoje, você vê neles essa predisposição para ter esse olhar para a saúde mental como realmente uma necessidade de cuidado que o seu colaborador tem? Você Ah, consegue entendi. perceber isso nas lideranças? Aí, você, como da área de gestão de pessoas que Uhum. lida realmente no dia a dia com liderança, você consegue perceber se existe hoje essa abertura dessa liderança para trabalhar sobre isso, para falar sobre isso, para cuidar disso? Excelente pergunta, olha. Eu consigo ver hoje, Ana, uma mudança de paradigma. Veja, nós estamos saindo de uma administração, eu vou falar da administração pública, que é o meu ambiente de trabalho, altamente voltada para resultados,
produtividade, foco na gestão de tempo. Eram esses temas técnicos que vinham muito à tona e eram esses temas que a nossa liderança costumava procurar. Porém, a partir do momento que a nossa organização, e aí eu estou falando da Receita Uhum. Federal, né, que é onde eu trabalho, passou a ter um olhar mais humanizado para a liderança e proporcionar a eles temas relacionados ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, espiritualidade, propósito, saúde mental, acaba que os líderes começam a ter uma visão diferenciada e perceber, eu preciso aprender isso. Porque se eu não aprender sobre liderança humanizada, eu vou perder a minha equipe. E é isso que você me falou agora, chamou muita atenção, que nós estamos com um curso na Receita chamado justamente Liderança Humanizada. Uhum. E foi um workshop que lotou, tanto que nós vamos Tá vendo? promover uma segunda turma em virtude da procura que foi grande. Então, eu posso te afirmar, em falando no caso de Receita Aham. Federal, que sim, Da e realidade. hoje é da nossa realidade, a nossa liderança está hoje sim preocupada em aprender sobre como liderar de forma humanizada. E eu verdadeiramente espero, até pensando nas evidências, que as demais organizações também possam mudar esse paradigma e conseguir equilibrar. Porque é o que a gente está vendo, se a liderança está engajada, se a liderança está realmente imbuída desse sentimento, as coisas começam a mudar. Perfeito. Porque vem de cima. Isso. Infelizmente, a gente sabe que o adoecimento vem de cima. Infelizmente, a gente sabe disso. Sim, E aí, vamos voltar aqui um pouquinho para o Vida 360, né? certo, A gente tem aí a nossa histórica, nossa trajetória tratando de temas como empatia, como inteligência emocional, como propósito de saúde. E aí, hoje, ela pode ser vista, o movimento Vida 360 pode ser visto também como uma ferramenta estratégica para esse desenvolvimento, para promover esse bem-estar dentro das organizações. E aí eu queria ouvir de você, como que você avalia realmente o papel do movimento Vida 360 como uma ação de, de capacitação institucional, buscando realmente nesse contexto da saúde mental? Como que você avalia ele nesse papel de ferramenta mesmo de capacitação, promovendo a questão da saúde mental nas organizações? excelente pergunta, Ana. Ana, essa é a minha opinião, tá, particular, inclusive defendo essa opinião por ter estudado a proposta do Vida 360 na sua profundidade. Eu vejo o Vida 360 hoje como um programa estruturado, alinhado às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, porque proporciona Uhum. o aprendizado de competências socioemocionais. Falando especificamente do serviço público, eu também vejo ele alinhado à nossa política de capacitação e desenvolvimento de pessoas, nossa PNDP. Por quê? Porque ele promove o aprendizado também das lideranças de uma forma ampla, o alcance das lideranças de uma forma ampla ao aprendizado das competências socioemocionais. E também vejo ele alinhado, falando de Receita Federal, às nossas competências mapeadas. Então, eu não, na minha opinião de especialista na área da educação corporativa, e tenho aí quase 20 anos de atuação, não vejo o Vida 360 como uma capacitação pontual, mas como um programa estruturado, alinhado às diretrizes internacionais e nacionais de gestão de pessoas e que oportuniza o aprendizado de uma maneira ampla, ou seja, tanto líderes quanto liderados têm a oportunidade de sentar, de aprender de forma flexível. Na minha opinião, hoje eu avalio Vida como um programa completo em relação à formação de líderes e liderados no campo da saúde mental. Essa é a minha avaliação, Ana. Que bom, bom ouvir, porque a gente construiu o Vida 360 realmente pensando no benefício que a gente chegaria nas organizações. Ele surgiu realmente como uma demanda de uma organização que nos procurou acerca de pedir ajuda realmente por conta de adoecimento mental dos seus Sim, servidores. E quando a gente começou a estudar e trabalhar toda essa temática, a gente viu que havia essa necessidade. Então, a gente buscou estruturar realmente o movimento de uma forma que ele conseguisse atingir a todos. A gente fala que ele tem que ser inclusivo. Eu preciso que ele chegue realmente nas lideranças, como a gente está falando, mas a gente precisa que ele chegue na ponta, no trabalhador de ponta. O trabalhador precisa enxergar o Vida 360 realmente como uma ferramenta de suporte a ele, de trazer conhecimento, de trazer reflexão. Quando eu tenho conhecimento, eu consigo me cuidar, eu consigo cuidar do meu colega que está sentado do meu lado, que pode estar adoecido, precisando de socorro. Então, quando eu escuto você falar do Vida 360 de forma tão estruturada, de como ele tem trazido benefícios, como ele realmente é uma
uma ferramenta que auxilia na capacitação das organizações, a gente fica muito feliz, porque a gente entende que o nosso propósito está sendo alcançado. E aí é uma outra vertente que a gente fala também do Vida 360, né? A gente traz ali temáticas falando de autodesenvolvimento, de performance, de empatia, de tudo isso que o Vida trata. Mas a gente tem ali a questão do propósito. E a Sim. gente sabe que o propósito é o que dá a gente a direção que a gente quer atingir, seja na nossa carreira, no nosso autodesenvolvimento. É o propósito que conecta realmente o que a gente faz com aquilo que a gente acredita, né? E que sustenta realmente essa nossa motivação no dia a dia. E aí eu queria que você fizesse essa relação para a gente entre carreira, propósito, saúde mental, nesse contexto que a gente vive de gestão de pessoas e de organizações e de relacionamentos interpessoais nas organizações. Muita coisa, né, Andressa? Não, eu amo falar sobre propósito. No meu livro, inclusive, eu tenho um capítulo só sobre isso, porque eu já trabalhei com capacitação, com desenvolvimento de competências sociocomportamentais, e como professora, agora te falando, e eu já te provar isso na mão de Uhum. outros autores, a maioria das pessoas não tem propósito. E eu vou começar te respondendo com a seguinte maneira, com a seguinte reflexão. Lá no relatório da OMS, ele fala o seguinte, que ter saúde mental não é dizer assim, não estou diagnosticado com nenhuma doença. Não é isso. Está no relatório da OMS, não sou eu que eu estou reproduzindo o que Aham. está lá. E ele ainda diz mais, o relatório diz assim, para você saber se você realmente tem saúde mental, faça-se a seguinte pergunta. Você conhece seus talentos? Você tem um propósito? Você usa esse propósito para contribuir? E aí, de repente, você fica se perguntando, mas o que que isso tem a ver? Tudo, toda a relação, e eu vou te explicar por quê. Eu vou começar esse mania de trazer dado, né, Ana? Com dado, Não, a com gente a é bom que a ciência. gente casa tudo. E isso é Exatamente. importante. Outro dia eu estava lendo sobre, eu gosto muito de entrar no site de algumas instituições e ver como é que tá as pesquisas, né? E aí eu estava olhando uma pesquisa da relação sobre propósito e taxa de mortalidade. Essa pesquisa ela foi publicada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Os pesquisadores, eles entrevistaram cerca de 7.000 pessoas, entre idades de 51 a 61 anos. E aqueles que descobrir era qual é a relação entre ter ou não ter um propósito e a taxa de mortalidade. E olha o que eles descobriram. As pessoas que não têm um propósito fixo, um propósito concreto, objetivo e maior, o propósito maior é aquele que te leva a todos os dias levantar de manhã e ter metas para cumprir para poder chegar no propósito maior. Quem não tem esse propósito tem 2 vezes chances mais de morrer mais rápido do que quem não tem. E, segundo os pesquisadores, as doenças que acometem as pessoas sem propósito, elas estão relacionadas principalmente a problemas cardiovasculares. Então, se você não tem um propósito ainda, abre uma lanterninha, comece a investigar sobre seus talentos, porque ter um propósito vai te dar chance de viver muito mais. E aí, eu trago aqui também para essa conversa um excelente neurocientista, o Dr. Pedro Calabres. Ele faz uma relação entre o propósito e o sentimento de bem-estar. Como assim? Uhum. Ele diz, primeiro, que os nossos propósitos eles estão ligados ao quê? Os nossos talentos. Para você descobrir o seu propósito, você precisa descobrir os seus talentos. E olha que interessante, qual foi a pergunta que a OMS fez? Você conhece seus talentos? Uhum. Pois bem, Pedro Calabres, que é um doutor em neurociência, ele ainda diz assim para a gente: quando você encontra seu propósito, automaticamente você conecta com neurônios que vão te dar sensações de bem-estar, de felicidade, de alegria, de amor. E isso vai te causar uma sensação geral de muita felicidade. Então, são hormônios que você libera quando você encontra o seu propósito. E não sou eu que estou dizendo, é um Uhum. É neurocientista, ciência, é um ciência. doutor, é a ciência que está te falando isso. Mas eu vou trazer aqui também uma outra informação muito importante. Tem um professor também chamado Kim Robson. Ele ficou conhecido internacionalmente porque ele fez uma palestra no TEDx e até hoje ele é a mais visualizada no mundo inteiro. Chama-se assim, por que que as escolas destroem desculpa, por que as escolas destroem a felicidade, não,
Por que as escolas destroem a criatividade? Kim Robson tem essa palestra no TEDx e ela é mais vista. Mas eu quero chamar aqui a atenção para Kim Robson sobre um livro que ele tem, que tem toda a relação com Pedro Calabres. Ele tem um livro chamado Em Busca do Seu Elemento. E ele chama o nosso propósito de elemento. E nesse livro ele fala que você vai encontrar o seu propósito quando você convergir com aquilo que você gosta de fazer, que é a sua paixão, e aquilo que você sabe fazer muito bem, que é o seu talento. Quando você encontrar esse ponto de convergência, você achou o seu propósito. Mas isso não se acha do dia para a noite. Ele diz que é uma jornada. E essa jornada, quando você encontrar, você vai estar em constante estado de fluxo. E isso vai te dar uma sensação de bem-estar constante e não provisória. E olha como ele conversa com Pedro Calabres. Então, assim, o nosso propósito, ele é uma jornada. Ele é uma jornada necessária para termos uma saúde mental concreta. E aí, então, essa a pergunta que você me fez sobre o propósito, né? Você pode repetir, por favor? Como que a gente consegue relacionar essa questão da carreira com o propósito, com a saúde mental, Perfeito. dentro desse contexto organizacional? Agora faltou a carreira. Agora pensa comigo. Falamos sobre o propósito, saúde mental, a relação que os dois têm. E aí, vamos pensar junto. Se a sua carreira hoje está desconectada do seu propósito, você vai ser feliz no que você faz? Provavelmente não. Se você não é feliz com o que você faz, automaticamente você vai ter o quê? Um adoecimento mental. Porque você vai se sentir desmotivado, você não vai acionar aquelas áreas neurais que te dão prazer, sensação de alegria, sensação de realização. Então, carreira, propósito, saúde mental, eles estão conectados de tal forma que um depende do outro. Então, a gente pode dizer que encontrar sentido no meu trabalho, no trabalho que eu realizo, influencia diretamente e positivamente no meu bem-estar e na trajetória profissional que eu vou seguir. Perfeito, exatamente isso. Se me permite, eu posso até Sim, trazer aqui um exemplo que eu sim. sempre uso nas minhas aulas, né? Quando eu dava aula sobre propósito há algum tempo. Pensa comigo, a Ana, ela é vegana, Uhum. né? A Ana está sem trabalhar já tem um tempo, ela está à disposição do mercado de trabalho e de repente surge um convite assim maravilhoso para a Ana. Que convite é esse? Ana, eu quero te convidar para ser diretora da gestão de pessoas do meu frigorífico. Ana é vegana e altamente defensora da vida dos animais. Só que Ana está bem apertada financeiramente. E aí, Ana, pelo dinheiro, aceita. Aceito ser a tua diretora de gestão de pessoas. No primeiro mês de trabalho, Ana teve alguns desafios, mas teve um que foi muito pontual. A alta gestão pediu que Ana fosse até a parte do frigorífico que faz o abate da carne dos animais. Por quê? Porque Ana precisava acompanhar ali a forma como os trabalhadores faziam, se estava de acordo com aquilo que o treinamento dizia que precisava ser feito. E quando Ana entrou na sala, o que acontece com Ana? Fica chocada. É uma violência, né? É uma violência porque os princípios não aceitam. Aquele trabalho não está conectado com o propósito da Ana. Aquele trabalho não está conectado com os valores. Mas, por exemplo, vamos supor que Cíntia aceite. Cíntia não é vegana. Cíntia não é defensora das causas animais. Então, para ela, Cíntia precisa do trabalho. E para ela, aquilo tem propósito. Mas para Ana não tem. Compreendes agora como que propósito, carreira e saúde mental estão conectados? Acho que agora deu para compreender Sim, melhor, né, Ana? sim, Que é bom. exatamente isso. E é uma violência mesmo. Se você foge realmente do que você acredita, se Perfeito. aquilo está completamente fora do que é o seu propósito, é uma violência interna isso. E Exatamente. aí é adoecimento mental, certamente. Certamente. Não tem terapia que ajude a Não tratar tem. isso. Não tem. E aí, quais são, quando a gente fala, né, de carreira, de desenvolvimento de carreira, dessa promoção de saúde mental, quem que a gente pode elencar como os principais atores nessa construção? Excelente resposta. Eu sou muito contra, sabe, Ana, aquela vitimização. Ah, porque a culpa é da empresa porque eu adoeci. Porque a culpa é do fulano porque eu adoeci. Existe uma corresponsabilidade aí. Uma corresponsabilidade governamental em fazer as políticas públicas, uma corresponsabilidade do eu.
Eu, sujeito ativo, eu, sujeito crítico e reflexivo, que preciso me conhecer. Se Uhum. eu não me conhecer, eu não posso nem dizer que eu adoeci por aquilo, que eu nem me conheço. Então, também existe a corresponsabilidade das lideranças. As lideranças precisam engajar na causa, compreender o problema e dar o seu melhor para buscar o equilíbrio entre produtividade e liderança humanizada. E também existe a questão da organização. Então, veja, é uma cadeia que tem que se unir para, da melhor maneira possível, combater ambientes tóxicos. Então, a corresponsabilidade dentro dessa área de saúde mental, eu me atrevo até a dizer que é da sociedade como um todo. Nós, seres humanos, precisamos ter compaixão com aquelas pessoas que, por algum motivo, atravessam por problemas que desencadearam um transtorno mental que precisam de ajuda. E a ajuda, muitas vezes, vem no olhar, Uhum. e te olha como se estivesse gritando, né. Então, eu vejo essa corresponsabilidade até como sociedade mesmo. Muitas vezes esse adoecimento, ele vem de fora, né. Sim, Ele vem de fora e qualquer primeiro obstáculo, qualquer desafio um pouco maior que você encontra no seu ambiente de trabalho, aquilo pode mexer com você de uma forma, mas em consequência de algo que vem de fora. E aí perfeito. realmente quando a própria NR1 ela fala isso, que você tem que tratar os riscos psicossociais, mas aqueles que a organização possa vir a apresentar. Eu não posso ser responsável pelo adoecimento que vem de fora, mas eu como Perfeito. pessoa, cada um dos colaboradores das organizações, né, cada um de nós, a gente tem que ser responsável por nós mesmos. A gente precisa saber trabalhar o nosso eu, Sim. trabalhar o nosso pessoal, para não deixar que as coisas se misturem, apesar da gente saber que somos seres integrais. Sim, Que a gente não consegue realmente ser tão estanque na minha vida pessoal com a minha vida profissional, mas eu preciso saber separar as coisas, isso é muito é importante. muito importante, Porque é um sim. desafio que a gente vive, nós como pessoas, mas também as organizações, como quem está ali recebendo esses trabalhadores dentro do seu ambiente. Perfeito. É Então a isso gente tem que tratar como que eu, organização, posso cuidar do meu ambiente de trabalho para que seja um ambiente saudável, seguramente, psicologicamente saudável, para receber pessoas que talvez aqui fora não tenham essa seguridade toda. mesmo. Tragam daqui adoecimento que eu não posso deixar que aqui se implante também. Exato. É uma rede, É uma rede, é uma é uma rede. rede. E é o que o relatório da OMS fala, né. Precisamos mudar o entorno por completo da saúde mental. O que que ele quer dizer com entorno por completo? Família, Uhum. governo, organizações, tudo que pode escolas, tudo aquilo que pode trazer o adoecimento mental para a sociedade no geral, É onde a gente fala dos atores, né, dos que são todos atores. esses. São É a comunidade como um todo. exatamente, É. exatamente, Ana. E se a gente não traz esse assunto à tona para que todo mundo entenda que se a gente não se unir, as coisas não vão mudar, a gente vai ter cada vez mais pessoas adoecidas. E é Exato. isso que a gente fica pensando, assim, o que a gente busca realmente no vida é trazer o conhecimento. Porque a gente sabe que ações pontuais as organizações fazem, Andressa. Sim, Ações pontuais da corrida, promoção da corrida, daquele evento do mês colorido que a gente trata da uhum, ansiedade no mês amarelo, no setembro amarelo, as doenças do outubro rosa, novembro azul e tal. Essas ações sim. pontuais todas fazem, mas quando a gente traz o conhecimento, a gente chega em cada um dos indivíduos. Quando cada um deles se apropria desse conhecimento e consegue refletir acerca do seu sentimento e do sentimento do outro, aí é onde a gente consegue, eu acho que criar uma cultura de mudança realmente. Com certeza. E aí, Ana, se você me permite só falar mais alguma coisa sobre o Vida, que eu achei fantástico, a possibilidade que o Vida dá hoje do participante do evento se autoavaliar pela roda da Sim. vida. A roda da vida é uma ferramenta fantástica que todas as pessoas que trabalham com competências sociocomportamentais conhecem e aplicam. E a roda da vida, aí o Vida 360 tem mais uma grande ferramenta usada, que é a roda da vida individual e a roda da vida organizacional. Então, você oportuniza eu Uhum. me conhecer enquanto sujeito, mas você também oportuniza eu conhecer a minha organização de uma maneira geral. Isso é Exatamente. fantástico. Traz para mim um pouquinho, Andressa, o como que reverbera o movimento Vida 360 dentro da Receita? A Receita hoje é uma grande parceira nossa do Vida, Sim, é uma das grandes atuantes, sim. é onde a gente tem um público muito participante. Eu queria
ouvir de você como que reverbera ali dentro o Vida 360. A Vida 360, lá na receita, ele é para gente não só uma ferramenta pontual de saúde mental, não, é uma ferramenta estratégica de mudança de cultura. Porque nós, como eu já falei, nós estamos vindo no paradigma gerencialista altamente focado em produtividade. Uhum, E que a própria OMS fala que durante muito tempo a saúde mental ficou negligenciada ou ficou ali por questões pontuais, mês colorido. Não uhum. estou aqui dizendo que não é importante, é Sim, muito sim, importante. exatamente. Porém, precisamos pensar saúde mental, gestão de pessoas de uma maneira estratégica. E o Vida trouxe isso para a gente. Pense, nós somos mais de 20 mil servidores espalhados no Brasil todo. E aí, quando eu oportunizo esses mais de 20 mil servidores assistir o Vida ou presencial, ou EAD, síncrono, ao vivo, ou assíncronos que assistem Gravação. depois, só daí eu já tenho um alcance fantástico. Além disso, a interação que tem na plataforma do Vida, o uso de metodologias ativas para engajar, fantástico. Nós temos também uma coisa bem que chama muita atenção e que vem nas nossas avaliações de reação, o conteúdo. O Hum, conteúdo que traz do Vida, o Vida não entrega só um ambiente muito bom, um ambiente saudável, não, o Vida entrega conteúdos relacionados às nossas competências. Então, para a gente, é uma ferramenta estratégica de alcance a nível de receita como um todo. E aí, se você me permite te dizer, eu vejo que o impacto coletivo que o Vida traz, pensando de uma forma maior, é uhum. até para a sociedade. E eu explico rapidamente por quê. Se você permite que o seu trabalhador, que a sua força de trabalho, tenha acesso a conteúdos relacionados à saúde mental, a ferramentas que te tragam ali um autoconhecimento. Se você permite que o seu líder tenha acesso a também ferramentas, a conteúdos, a receita como um todo tenha acesso a isso, de uma maneira ou de outra, os nossos servidores que foram tocados pelo programa, pelo projeto Vida 360, eles vão levar isso para onde? Para fora, para a sociedade, para a sua casa, para um atendimento mais humanizado, né? Para uma conversa ali informal, até mesmo com os amigos. Então, eu me atrevo a dizer que é uma ferramenta que o impacto coletivo dela é até maior do que se possa imaginar. Então, parabéns pela composição, pela estrutura do Vida 360. Obrigada. É um dos melhores programas de saúde mental que eu tenho conhecimento a nível de Brasil. Obrigada. A gente fica contente de levar isso para fora realmente, de fazer transcender para fora das organizações realmente todo esse conteúdo que a gente leva. A gente fica muito contente. E a gente precisa começar a encerrar. E aí eu queria que você deixasse aí alguma mensagem para quem é da área de gestão de pessoas, para quem Sim. está nesses desafios da capacitação, para quem está nesse desafio de tratar da saúde mental dentro das suas organizações. Que mensagem que você pode deixar para esse público que está assistindo a gente aqui no Vida 360 hoje? Ah, claro. Bom, tem uma frase que eu sempre usava na minha época de sala de aula, eu vou aproveitar ela aqui. É uma frase de Hipócrates, né? Hipócrates é o pai da medicina, um médico grego, e até hoje ele é muito falado nas formaturas de medicina, da área de Uhum. saúde, né? E ele dizia assim, que as tuas forças naturais, aquilo que está dentro de você, é ele que vai te curar das tuas doenças. Mas para eu conhecer essas forças naturais, eu preciso me conhecer também, né? E aí, Ana, já falando, me despedindo e também numa forma de agradecimento, o Vida 360 ele te dá essa oportunidade de conhecer essas forças naturais, para que você combata. Obviamente que não vai ser você sozinho, Uhum. mas para que você consiga combater aquilo que está te adoecendo. E não viva com isso. Não viva com essa dor que você não merece. Peça ajuda e peça ajuda da família, das organizações, de quem for possível. E parabéns mais uma vez. Eu vejo Vida 360 como essa ferramenta de ajuda. E se o propósito era levar à sociedade o conhecimento, o conteúdo, uma oportunidade de mudar qualquer tipo de transtorno mental que esteja configurando na cabeça da pessoa, então o Vida está cumprindo o seu propósito. Parabéns, né? E obrigada pelo convite, pela Obrigada, oportunidade. obrigada pela Obrigada mesmo. presença, obrigada pela troca. Gente, a gente fica por aqui depois desse bate-papo delicioso com a Andressa. Mais uma vez, eu agradeço a presença dela. E a gente encerra hoje nosso podcast nesse momento. Obrigada. Um abraço para quem esteve aí com a gente até agora. Obrigada, gente. Obrigada.